Noite. Tudo bom? Tudo bem. Que bom. Então vamos lá, Su. Faz a oração para a gente iniciar, please. Meu Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos em Teu nome, tentando aprender um pouco mais de Tua palavra. Ajuda-nos que todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, possamos sair melhores do que entramos, melhores de coração, melhores de espíritos, e te agradecemos por tudo que nos tem dado, pela saúde, pela família, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho. E possamos, meu Pai, cada dia ser os melhores em nossa caminhada. E que com essa oração possamos dar por iniciada a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito, que assim seja. Amém. Amém. Assim seja. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tela do nosso livro. Conseguem ver? Uhum. Perfeito. Joia. Então a gente vai dar continuidade à lição que nós paramos na semana passada e vamos entrar no capítulo 14, vamos falar dos médiums. Médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos. Item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiums têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos médiuns audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos e a dos curadores, a dos pneumatógrafos e dos escreventes ou psicógrafos. Ou seja, a gente já nasce médium, né? Já Eu foi queria fazer. esclarecido, desculpa, o que é o eu estou pegando o barco já andando, o trem já andando. Já tinha explicado o que era o pneumatógrafos antes ou não? Isso é a primeira Não, vez que a gente está isso é o ouvindo. início do capítulo, minha irmã. Foi no capítulo passado que era pneumatógrafo. E o que é eles? Pneumatógrafo é quando tem um fenômeno que não necessita do médium, não tem a intervenção. Assim, não é que não necessite do médio, é diferente. O médio não está participando do movimento fisicamente, mas está doando energia. Isso. Pode não ser a pessoa da sala, pode ser o vizinho, inclusive. Uhum. Entendo. Karina, eu queria fazer uma observação. Diga. Você poderia colocar lá para o início do parágrafo,
Claro. É uma coisa importante. Aqui, isso. Aí, tá ótimo. Ó, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, certo? Uhum. Aí se pode perguntar, bem, então, na época de Kardec, a população mundial devia ser o quê? Devia ser uns 800 a 900 milhões de habitantes, né? Se muito fosse. Uhum. Talvez não chegasse a 1 bilhão de habitantes, certo? Hoje, são 8 bilhões de pessoas encarnadas. Então, podemos concluir que tem aquele indivíduo que é menos e aquele indivíduo que é mais, como o Sim. Chico Xavier, o Divaldo Franco, certo? Uhum. Isso, grau mediúnico. Mas, estudando o livro dos Espíritos, nós temos, os Espíritos nos dizem o quê? Os Espíritos são uma das forças da natureza. Então, eu quero fazer aqui uma observação. Não é pelo fato que a pessoa é menos médium, ou não tem nenhuma. É zero. De 0 a 100, o cara é zero, certo? Não quer dizer que ele não receba influência dos espíritos, ele só não sente essa influência. Sim. Por quê? Porque seria muita injustiça, né? Nós que temos uma certa sensibilidade medianímica, recebermos a influência dos espíritos e aquele caboquinho que tem zero mediunidade faz pinta e borda, mas não tem nenhum espírito ao lado dele. Não é bem assim. Os espíritos nos influenciam a todos, médium ou não. Mas a pessoa que é médium, ela tem um plus a mais, isso não é mérito nenhum, Uhum. de perceber essa influência. Vocês estão entendendo? Sim. Então, os espíritos, só recapitulando, os espíritos são das forças da natureza. Como o ar é uma força da natureza que está em todo lugar. O vento, certo? Então, os espíritos, eles vão atuar na humanidade. Agora, a pessoa que é médium, ela vai perceber essa influência. Só isso. É assim, eu não discordo quando se usa o termo a pessoa que é médium, porque todos, 100% somos, por termos a influência de espíritos. O grau que difere uma pessoa da outra é pela sensibilidade, que está até escrito aqui, ó. O que é então, né? Tá falando da intensidade, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, não é errado a gente falar que existem pessoas que são e que não são, pois todos somos, porque somos influenciados pelos espíritos. A É, diferença dessa mediunidade é do grau da sensibilidade. a gente entra na questão semântica, né? Uhum, Mas sim. assim, tem pessoas que, por exemplo, como o Clóvis Nunes, que é parapsicólogo, é espírita, mas ele mesmo afirma que não sente nada, não percebe nada, nunca viu nada, etc. Hum, Entendeu? É uma declaração dele. Aí, lembrando que e- hoje, em 8 bilhões de pessoas encarnadas, que a mediunidade depende dos fatores orgânicos, e são hereditários, então há de convir que há um grupo de menos que chegam a milhões, como também há um grupo de mais que chegam a milhões. Então, assim, talvez possa soar assim um tanto, como posso dizer, muito pesado dizer que todo mundo é médium. Não, podemos dizer o seguinte: todos nós somos influenciados pelos espíritos, sendo médium ou não. Acho que essa minha colocação é melhor. Porque a criatura que se declara, ó, cara, eu tenho 50 anos, eu não percebo nada, eu não vi nada, eu nunca sonhei, nunca desdobrei, eu sou uma pedra quando durmo. Tem pessoas que são assim, porque nós sabemos que a, há missões na Terra que são que requer muita especificidades. Tem pessoas que, quando vão planejar, e estou falando de pessoas que estão planejando a reencarnação, porque tem as reencarnações automáticas, como está lá nos Mensageiros. Mensageiros não, eu acho que é caminho. Não, como é que é naquele livro? Peraí, só um minutinho. Missionários da Luz. hum, Quando o espírito, o André Luiz pergunta para o
aquele que é o responsável pela missão, mas todos têm esse preparo antes de reencarnar? Diz, não. Há mecanismos automáticos da reencarnação, certo? A encarnação, a pessoa vai, devido ao seu processo de consciência e evolução, é automatizado. Uhum, Mas aquele ser humano que está já despertando, há todo um preparo, um carinho, uma orientação. Então, uhum, essas pessoas, quando estão no plano espiritual, é mostrado a elas quais provas que tem que passar, quais seriam as suas circunstâncias na vida, quais papéis, se masculino ou feminino, se vai ser pai, se vai ser mãe, se vai ser médio ou não vai ser médio, qual vai ser a religião que ele vai professar, em linhas gerais, né? Então, a partir daí, vai se bolar o quebra-cabeça do corpo físico. Lembrando que o perispírito, que é aqui do espírito reencarnante, que vai ser o determinante maior, mas a espiritualidade maior, por misericórdia divina, pode interferir para ajudar aquele espírito necessitado, que somos todos nós. Entendeu, Karina? Então, sim, quando nós dizemos, ah, todo mundo é médium, não. Vamos ao termo certo de Kardec, mais ou menos. Se é mais ou menos, então tem pessoas que são de menos, tem pessoas que são de mais. Então a gente tem que ter essa clareza. Porque a pessoa que não sente nada, porque imagina a pessoa chegando na casa espírita e diz que todo mundo é médium, mas a pessoa não tem nenhuma experiência, não tem nada de comprove isso. Então ela vai entrar em descrédito. Ela sai da doutrina, porque ela mal chegou e você é médium. Não, como você sabe disso? Então, quando nós dizemos que todos são influenciados pelos espíritos, sendo médium ou não, é diferente. É diferente. Aí vai fazer o quê? Que a pessoa estude, que a pessoa se aprofunde na doutrina espírita para entender esse fenômeno. Tá entendendo? É só sim, isso a ressalva que eu queria falar. ok. Há mais algum comentário? Pergunta? Então vamos continuar. Obrigada, Jorge. 1. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Veja a segunda parte no capítulo 2 e 4. Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade, conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve em outro. Então, vamos dizer que o médium que tem, eu vou até colocar esse poder entre aspas, né, para não, enfim, não é um poder, é uma habilidade. Produzir esses fenômenos espíritas, eu acho que assim como o espírito do outro lado, ele manipula ou usa o fluido do encarnado, o ao contrário também pode funcionar.
não é verdade? Porque o médium, só por ele não... Assim, eu acredito no poder da mente, na parte física mesmo. Ele pode até mover as coisas com a mente, mas eu creio que também deve haver a influência de espíritos do outro lado para que isso possa acontecer. O que vocês acham? Você poderia repetir, minha irmã? O médium, quando ele faz esse efeito, né? Quando ele tem esse poder da mente de mexer as coisas com a própria vontade, ou é, é, fazer as coisas se flutuarem, aparições, enfim. Ele também está usando algum fluido espiritual para que isso aconteça, assim como o espírito usa o fluido do encarnado para que os fenômenos possam acontecer também. É assim? Ou, Bem, ele vai utilizar das suas habilidades, né? hum, E conforme, porque mediunidade não está inerente ao grau moral, é uma aptidão física. uhum, Se está usando forças, com certeza há um misto de forças espirituais e forças materiais, digamos assim. Há fluidos dele como do plano espiritual, certo? uhum, Dependendo da ação que seja, esse fluido vai ser benéfico, eu estou falando do plano espiritual, ou irá ser maléfico. Se é uma pessoa que está empenhada no bem, desinteressadamente, é claro que vai atrair bons espíritos. Se é uma pessoa que está mal intencionada, vai atrair espíritos da mesma faixa. E espíritos malfazejos não vão dar a ele boas energias, uhum. né? Então, Isso assim, não isso é muito são... porque Karina está falando, eu estou pensando aqui, desculpa interromper, meu irmão, eu estou pensando aqui na questão anímica, não necessariamente mediúnica, nessa questão o De que eu nem sei produzir fenômenos espíritas por vontade própria. também, exato, porque Mesmo se for anímica, minha irmã, ele vai utilizar de fluidos. sim, mas não necessariamente do espírito, né? Aí é Não, que né? Há um misto. Há uma é, mistura aí, minha irmã. aí é que tá, veja bem, tem um cidadão, ele mora em Israel, eu acho, e eu assistindo aqui um programa e apareceu o documentário dele, eu fiquei interessada e fui assistir. E fiquei assim de boca aberta, porque, de novo, isso tem. A gente sabe, mas não sabe, né? A gente sabe que não sabe de nada, essa é a realidade. E no documentário, ele, ele na BBC, na televisão da BBC de Londres, isso há muitos anos, eu acho, na década de 70, ele, na frente da televisão, ele pegou uma colher e fez assim, para pedir para todo mundo em casa Aí pegar a não colher. é, irmã, fazer uma observação importante. Aí não é um fenômeno de materialização, não é um fenômeno mediúnico. Mas Lembrando, lembrando que todo médium é paranormal, isso, então, mas nem todo para, paranormal é médium. Bem, exato. fenômenos paranormais existem inúmeros que eu não sei informar, que eu não sou estudioso de paranormalidade, que se há ou não intervenção dos espíritos. Mas tem um fato de um É muito, japonês né? conseguir, pela força mental, interferir num satélite em órbita, Aham, entendeu? aham, Ele utilizou da sua paranormalidade. sim. Pode ter ou não a ajuda dos espíritos, pode I- ter ou não, Isso, mas a priori é um fenômeno paranormal, não um fenômeno mediúnico. exato, exatamente. Mas é interessantíssimo a habilidade desse cidadão. Ele ainda está vivo, mas o documentário fala muito. Eu vou desligar aqui que tá barulho. Bom, eu até entendi o que a Paulinha estava falando e entendi o que você também, Jorge, está falando. Mas a paranormalidade seria apenas o poder da mente, né? A gente pode usar só a palavra poder, porque aqui ele também usa poder mediúnico,
né? Se é mediúnico, não é da pessoa, né? Só da pessoa, né? É, Não é só da pessoa, é, entendeu? sim. Ela não só utiliza fluidos espirituais, mas também dela ou de Dela, outrem, sim, sim, certo? certo. Fenômeno paranormal já é outras questões, né? Telecinesia, telepatia, Uhum, visão a longa distância, né? São fenômenos anímicos, quer dizer, são fenômenos paranormais, que está acima da normalidade das pessoas, né? uhum, Então, assim, uma pessoa, um japonês, que ele consegue interferir nos satélites, e ele ganhou dinheiro com isso, veja só, ele ganhou dinheiro com isso, ele ganhou muito dinheiro com isso. Ele se concentrava e interferia no satélite. O satélite, às vezes, tinha uma pane e ele ia lá mentalmente e ajeitava essa. E ajeitava. Como ele fazia isso, eu não sei. Não sei. Mas ele utilizou da sua capacidade anímica, entendeu? sim. Os russos, na época da Guerra Fria, e também os americanos, fizeram muitas experiências com paranormais. Não sei se algum desses paranormais era médiums, mas tinha uma paranormal russa que ela usava um capacete e projetava raios. É claro que tudo tem um preço, né? Assim, como é que o meu corpo vai reagir a determinada circunstância? Ao emitir um raio, é claro que essa energia não é de graça. Essa energia está sendo migrada de alguém, ou dela, ou do ambiente. E depois eu não vi mais nada sobre ela. De repente ela já pode ter desencarnado, que isso foi nos anos 70. Mas existem muitos fenômenos paranormais que os próprios parapsicólogos, eles têm que estudar muito para entender o fenômeno. E com relação ao fenômeno mediúnico, que também é um fenômeno paranormal, nós temos que estudar também bastante. Mas um médium que de efeito físico, se ele vai fazer algum efeito físico, ele não vai só pegar quando o médium só fluidos dele, mas também dos espíritos, Uhum, né? E lembrando que todo fenômeno tem a permissão do mais além. sim, Agora, é claro, se eu estou utilizando minhas habilidades para o mal, tudo vai ter um limite. Agora, tudo vai ter resposta, tudo vai retornar para mim. Isso é fato, sim, né? A lei do retorno, ela vai vir. Ou nessa vida, ou em outra, mas ela vai chegar. Isso é de certeza. sim. Maravilha. Mais algum comentário, pergunta, dúvidas? Vamos lá. Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possuem e muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Veja-se acima o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém nunca é causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação,
do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médium facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Muito interessante. E aí já está a própria causa e efeito, né? Se ele usar esse poder ou essa faculdade, né? Essa habilidade que ele tem, né? Sem, né, ter o bom, como é que fala? A coisa boa dentro dele, Deus, né? O positivismo, ele vai estar usando o próprio fluido vital e se enfraquecendo. Achei interessante essa parte. Olha, nós não vemos aquele que abusa da inteligência vindo em outra encarnação cercear da inteligência? Uhum, Lei de retorno, lei de é, causa e efeito. Da mesma forma, o médium, se usa suas habilidades para o mal, vai ter consequências disso, né? Vamos observar que o nazismo, ele, ele teve médiums. O próprio Hitler foi médium, digamos assim, de espíritos trevosos, mas pela lei de causa e efeito, ele está pagando como posso dizer, seus equívocos. Pagando não é o certo, né? Está se ajustando perante a uhum, lei cósmica do amor. sim. É. Alguma pergunta? Então vamos lá. 162. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais, a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude da parte delas. Não, vou ler de novo. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, a miúde feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar às graves desordens na economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Por isso mesmo que tais fenômenos são mais de ordem moral. Deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo o que possa sobreexcitar a imaginação. Sabe-se que de acidentes pode o medo ocasionar e muito menos imprudências se cometiam, se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Que não será se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo? Os que espelham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem e podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Essa crença funesta é que foi causa de tantos atos de atrocidades nos tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que não queimavam o diabo, por queimarem o corpo que supunham possesso do diabo, desde que do diabo
desde que do diabo é que queriam livrar-se, ao diabo é que era preciso matassem, esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos. A doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem, e este é um dever da moralidade e de humanidade, combatê-la onde exista. O que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente num indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce que a providência tem seus desígnios e aos maiores destes pode servir de instrumento a mais uma pequenina das criaturas. Porém, forçoso é convir o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Ele tem uma nota de rodapé aqui, eu vou ler. Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, é sem contestação o que ocorreu em 1852 no Palatinado, Baviera Renana, em Berchtesgaden, perto de Wissemburg. É tanto mais notável quanto denota, reunidos no mesmo indivíduo, quase todos os gêneros de manifestações espontâneas, estrondos de abalar a casa, derribamento dos móveis, arremesso de objetos ao longe por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E o que não é de somenos importância, a comprovação destes fatos durante quase 2 anos por inúmeras testemunhas oculares, dignas de crédito pelo saber e pelas posições sociais que ocupavam. A narração autêntica dos aludidos fenômenos foi publicada, naquela época, em muitos jornais alemães e especialmente numa brochura hoje esgotada e raríssima. Na Revenue Spirit, em 1858, se encontra a tradução completa dessa brochura com os comentários e explicações indispensáveis. Essa, que saibamos, é a única publicação feita em francês do folheto a que nos referimos. Além do empolgante interesse de tais fenômenos, despertam eles, são eminentemente instrutivos, do ponto de vista do estudo prático do Espiritismo. Eis então, onde eu estou? Travou. Antes que destrave, a gente já pode fazer um comentário? Deixa eu fazer de novo aqui. Sobre antes, né, que queimavam as bruxas, quando a igreja começou a interferir nessas pessoas que tinham esse dom. Né, a gente percebe que foi como diz Kardec, né? Na época da ignorância. Uhum, E foram especialmente na Europa e nas Américas, né? uhum, Aqueles casos ali dos colonos que queimaram, é bruxa, queima, na França, na Inglaterra, que muitas delas eram médiums, né? E sim, também conhecedoras das ervas. Então, no momento de escuridão, de obscurantismo, né? Tudo era considerado coisa do demônio. E com relação à falta de respeito com pessoas que são frágeis e delicadas, para fazer testes e abusos para saber se a pessoa está mentindo ou não, é, entendeu? Porque eu tenho um amigo, em Recife, Paulinho conhece ele, que ele era espírita, mas eu percebia que lhe faltava estudo, conhecimento. Entrou na faculdade, formou-se em psicologia, hoje é
PhD em neuropsicologia e é ateu. Uhum. Faltou-lhe o quê? Faltou-lhe conhecimento. Uma vez eu Sim. me encontrei com ele, alguns anos atrás, deixa eu ver mais ou menos, estamos em 2022, há mais ou menos 8 anos atrás. Me encontrei com ele e ele perguntou para mim por que ele não poderia ser convidado para fazer pesquisa dentro da reunião mediúnica. Eu falei, cara, olha, não é bem assim, cara. Não, porque só assim eu consigo acreditar, não. Né? Isso não é, isso aí, isso é uma falácia. Você não acredita na física quântica? Acredito. Foi quantas vezes no laboratório de aceleração de partículas para ver uma partícula quântica? Nunca fui. É. Você acredita? Porque você tem que, porque eu quero ver o fenômeno. Meu amigo, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para. Vocês sempre dizem isso. Não, cara, né? Isso é falta de. Quer dizer, a gente vê a falta de respeito e vê Uhum. também a arrogância. Porque eu quero ver. É. Não é assim, a natureza não é assim, né? Então, tem que ter esses cuidados. E É. Kardec botou brilhantemente aí essa questão aí, pessoas que não têm escrúpulos, que querem fazer seus testes, abusar de pessoas delicadas para Uhum. detalhe, elas não se tornam depois em pessoas melhores ou pessoas religiosas, elas continuam tão céticas quanto, porque elas vão sempre, ela tem um preconceito, né, de Uhum. procurar uma causa na física, na questão material, entendeu? Então só o tempo vai dizer para elas. Quantos exorcismos a igreja não fez, não? Assim, são muitas atrocidades, né, Karina? Foram É. muitas atrocidades, né? Quantas pessoas não perderam a vida queimadas vivas só Só porque porque tinham fazia um encontrado? chazinho. Exato, exato. Tudo, É. veja só, né? Dava-se mais força ao demônio do que a Jesus, Pois é. entendeu? Tudo era demônio. Para aí, Hum. gente, e Jesus, onde é que estava nisso aí? Então, e essas criaturas eram inspiradas por espíritos malfazejos, Uhum. né? Aí tem que entender uma coisa, o que a doutrina espírita nos esclarece. Tem a obra de Kardec, de Valdo, que são 4 livros, né? Ele fez relançamento agora, e vocês podem até pedir aí em Miami em versão em inglês. Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era, Perturbações Espirituais e no rumo do mundo de regeneração. Nesse último livro, os espíritos, Manuel Filomeno de Miranda, nos adverte que a partir do ano 2000, 2002, 2000, no mundo, os partidos de esquerda iriam amplificar mais ainda. Aí você pergunta, mas por que partidos de esquerda? Porque a esquerda está ligada ao marxismo, está ligada à questão materialista da coisa. E nós sabemos que os espíritos que inspiraram lá atrás a Inquisição, que inspiraram as fogueiras de pessoas vivas, que inspiraram a Revolução Bolchevique na Rússia, que inspiraram o fascismo na Itália, que inspiraram o nazismo na Alemanha, são os mesmos espíritos, perdão, o mesmo grupo, porque a gente entende que conforme a humanidade vai evoluindo, esses espíritos perturbadores vão perdendo seus espaços e vão sendo migrados. Só que se você tira um chefão, vem outro. Uhum. A polícia faz uma operação no morro, prende um chefão, aparece outro. Prende 10 chefões, aparece 10 chefões. Mas o que quero dizer? Quero dizer o seguinte, que o tempo que nós estamos vivendo hoje requer que nós redobremos a oração e vigilância. Por que Deus permite que esses espíritos que lá atrás influenciaram a Inquisição, influenciaram o nazismo, o marxismo, etc. e tal, estão ainda hoje? Por conta de nossas aferições íntimas. E somos nós que estamos dando campo mental para elas. No Sim. momento que nós nos resolvermos, no momento que nós optarmos por o bem de fato, nós teremos um planeta melhor, um planeta regenerado.
Hum, né? Um planeta num rumo, estamos no rumo. Quer dizer, não chegamos ainda ao planeta de regeneração, estamos no rumo. Só que o barco está passando por uma tempestade. E na hora da tempestade, nós temos que fazer o quê? Manter a nossa fé e orar ao alto para que possamos passar tranquilos por essa tempestade. sim. Mas não é a tranquilidade do mar morto, é a tranquilidade laboriosa, é a tranquilidade de labuta, de luta, de Hum, trabalho, de sacrifício, às vezes de lágrimas, mas sempre caminhando para a luz. sim. Muito interessante. Alguma pergunta? Comentário? Vamos continuar. Eis então o que em todos os casos importa fazer-se. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a este respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito para dele saber-se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium voluntário. Produz-se, então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa geralmente quando substituído pelo sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se, dá-se-lhe outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de pôr óbices ao fenômeno, coisa que raramente se consegue e que nem sempre deixa de ser perigosa, o que se tem de fazer é concitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se ao espírito. Por esse meio, chega o médium a subjugá-lo, e de um dominador, às vezes tirânico, faz um ser submisso e não raro dócil. Fato digno de nota e que a experiência confirma é que, em tal caso, uma criança tem tanta e, por vezes, mais autoridade que um adulto. Mais uma prova a favor deste ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização de um espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, não estando o médium em estado de o fazer, constitui frequentemente meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos a tratar dele. Cadê que eu achei interessante aqui? Para a gente manter, né? Ah, tá aqui do sonambulismo. Que ele fala de sonambulismo natural para magnético. E isso tudo vai depender também daquilo que a gente estava falando desde o início sobre a moral, né? Porque você pode ir em sono e fazer um trabalho no bem, e se você não tiver bem, vamos dizer, com um humor bom, se o seu dia foi influenciado por coisas negativas, você vai ser magnetizado para esse nível de energia durante o seu sono também. É isso que entendi mesmo, Jorge? Bem, vamos a o que é o sonambulismo. O sonambulismo é o espírito atuando no próprio corpo, Uhum, né? sim. Como assim? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Gente, eu quando tinha 12 anos de idade, era o Cão Coragem. Sabe o Cão Coragem do desenho animado Cão Coragem? Uma sombra passava, eu tinha medo. Então eu me pelava de escuro, certo? E a minha irmã Paulinha também, tanto que eu assustava muito ela quando era criança.
Então, o que acontecia? De madrugada, mamãe que me contou isso, mamãe observou que eu saí do quarto, fui ao banheiro fazer xixi. Isso era 2:30 da manhã, tudo escuro, gente. Eu não acendi uma luz. Mamãe achou muito estranho, levantou-se para saber quem era, certo? Porque os seus 3 filhos eram tudo com coragem, tinha medo de escuro. Então, quem era aquela criatura que estava levantando sem acender uma luz? Quando mamãe se deparou comigo, quando ela falou, é Jorge, ela falando para mim, Jorge? Quando ela perguntou, meu filho está fazendo o que aqui? Eu respondi para ela como sendo um espírito, assim, é como se fosse um adulto. Não foi o Jorge, filho dela, foi o espírito imortal que eu sou que respondeu a ela. O que a gente entende que é o sonambulismo. O sonambulismo é quando, se eu estiver na mesa mediúnica, em estado sonambúlico, quem vai dar comunicação sou eu mesmo. É um fenômeno anímico, certo? O fenômeno magnético, o sonambulismo magnético, deve ser aquele sonambulismo em que há aplicação magnética para eu fazer esse fenômeno do sonambulismo. Quer dizer, o espírito vai atuar, o espírito encarnado vai atuar no seu corpo, em desdobramento, em estado alterado de consciência. O sonambulismo não deixa de ser um estado alterado de consciência, né? Quando a pessoa sai do corpo, dependendo da sua condição moral, ela pode sair até como um zumbi. Como assim? Gente, se eu sou uma pessoa só focada em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, sexo, 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 comer, 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 gastar, 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 e eu não estou nem aí para fazer uma ascensão mental, uma elevação mental, uma transcendência. Vocês acham que quando sair do corpo, você é o quê? Um espírito lúcido? Um espírito que vai ajudar as pessoas? Ou um espírito que vai ser facilmente envolto em fluidos pesados de entidades que querem meu atraso? Não é um zumbi? Torna-se um zumbi, certo? Então, o fenômeno sonambúlico, ele, ele, ele se atém a isso. É o próprio espírito atuando no seu corpo. O fenômeno sonambúlico magnético tem que ter ação do magnetismo para fazer esse fenômeno. Qual fenômeno? De eu mesmo atuar no meu corpo. Entendeu? Eu estava pensando o seguinte, aí seria bom se o Alberto estivesse na nossa live, né? Uhum. Se a hipnose, se a hipnose não seria um fenômeno também de sonambulismo. Eu É, hipnotizando a pessoa eu e a eu pessoa posso te fazer por... responder isso. Diga. Não, porque assim, quando a pessoa ela se deixa ser induzida e responde às suas questões, ela tem, vamos se dizer, grande porcentagem de escolha de fazer aquilo. Existem tipos diferentes de hipnose. Aquela que você simplesmente dá um comando para ela dormir, ou para você usa a visualização para que ela possa te responder algumas questões. Tem aquela que você, junto com o trabalho espiritual, e eu vou dizer que é 60% espiritual, 40% seu, para fazer uma regressão, e depende da espiritualidade para onde essa pessoa vai visualizar aquela vida, até onde a gente vai, e como terapeuta, a gente não pode ficar perguntando ou falando se conhece nada, é simplesmente deixar a pessoa descrever o que está vendo, porque é como se fosse um processo de cura. É como se a pessoa tivesse revivendo aquilo, sabendo qual que era o trauma, e é aí onde entra o terapeuta. O trabalho no trauma e não no que a pessoa viveu no passado. Então, Uhum. assim, qualquer tipo de hipnose, ela é simplesmente uma indução. Existe sim aquelas hipnoses, as quais a gente chama de palco, e não são todas as pessoas
que podem ser tão influenciadas em uma hipnose para responder a um comando, né? Nós sabemos só no toque, ou na temperatura das mãos e dos pés da pessoa, nas Agora, primeiras Karina, respostas, se a pessoa é capaz ou não de ser induzida a responder alguns comandos. mas essa indução não é indução magnética? Olha, Jorge, depende da recepção da pessoa, mas não. Eu vou dizer que 70% não. Os outros 30% sim. Porque, afinal de contas, o terapeuta, o hipnólogo, ele também é um ser humano e tem aquelas suas vibrações e seus níveis de energia, né? Então, nenhum rapport, vocês entendem quando eu falo rapport? Sim, Às vezes, nenhum rapport muito bem feito não funcionaria ali, se o terapeuta não tiver energeticamente equilibrado. Então, existe sim uma porcentagem do seu magnetismo, do seu nível de energia, para conseguir alcançar ou não com que a pessoa entre em estado hipnótico e responda às suas perguntas ou às suas induções. ok. Ok? Vou estudar mais um pouco sobre isso, Uhum. porque a, a hipnose, ela pode ser muito sutil e levar a pessoa desprevenida a estados alterados de consciência, Sim, né? sim. Principalmente se a pessoa for um grande magnetizador. Uhum. Ela poderá induzir uma pessoa a estado alterado de consciência, né? Por isso que eu perguntei se o hipnotizador não está utilizando o magnetismo, entendeu? Existem muitos mitos em hipnose, né? Assim, a pessoa ela pode ser induzida profundamente num estado que, se for, por exemplo, eu perguntar qual é a senha da sua conta, ela não vai responder, porque a pessoa continua tendo a própria escolha. Ela tem Certo. consciência, por mais que ela esteja em estado alterado da Alterado. consciência, ela tem sim parte dessa consciência nela. Afinal de contas, ela está encarnada, ela está aqui. A gente, né, o hipnólogo que não é espiritualista, o que eu acho que é muito difícil, existir um hipnólogo totalmente ateu ou que não acredita em espiritualidade, ele não conseguiria magnetizar a pessoa a esse ponto, entendeu? Enfim. Mas existem, vamos colocar entre aspas de novo, poderes de persuasão para tudo. Às vezes, aliás, nós somos hipnotizados o dia inteiro se a gente não tiver aqueles exercícios de presença, de saber que você está no aqui e agora, da consciência de quem você é, o que que você está fazendo. Porque é muito fácil as pessoas usarem o telefone celular e ficar 2 horas e achar que ficou 20 minutos. Ou então sentar na frente de uma televisão, assistir 3 séries de um show e achar que não ficou nem um pouquinho ali na frente da televisão. Né? Então, ou você está assistindo um filme de romance e você está chorando junto com a emoção de um ator ou de um filme de ficção. Isso é pura hipnose. Uhum, exato. E é isso, gostei bastante do nosso estudo hoje. Já anotei onde nós paramos para continuarmos na próxima semana, que já estamos em cima do horário. Foi muito bom, a gente aprende bastante. Muito obrigada pelo seu conhecimento conosco, seus exemplos até de vida, né, de vocês mesmos, é muito bom para a gente. É um prazer, Karina, para mim participar e repartir conhecimento. Com certeza, com certeza. Eu sei que é só evolução mesmo espiritual quando a gente para estudar um pouquinho, né? Eu até estava comentando com a Paulinha nesse final de semana que tem muita coisa desse livro que eu vou ter que voltar, com certeza, e estudar tudo de novo para, né, encaixar um pouquinho mais.
porque é bastante conhecimento teórico que eu nem nomenclatura mesmo eu não tinha conhecimento. Mas é isso, gente. Alguém tem algum comentário, mais alguma pergunta para fazer? Tá de boa? Paulinha tá muito Jorge, calada. a Paulinha deve estar com. Eu só estou É, observando, escutando, aprendendo, faz tempo que eu não participei lá. é. Tu não falou nada de hipnose, Paulinha? Mas eu Puxa. não sou hipnóloga, meu irmão, não estudei. Ah, não? Não, eu tenho Ah, interesse, é diferente. tá certo. Eu tenho interesse. Vou lhe dar um gibi, viu? Você sabe pra quê? Não, a alma. Hum. É uma ciência bem gostosa para terapeutas. Mas então, Jorge, gostaria de convidá-lo a fazer a oração para a gente encerrar nosso estudo de hoje. Tudo bem. Vamos fechar nossos olhos e mentalizarmos o nosso querido mestre Galileu, a luz do mundo, que nos ama com amor tão grande que nem imaginamos. Ele está conosco, onde quer estivermos, estará sempre com nós. Torce para a nossa evolução, nos ampara, nos intui, nos fortalece. Jesus de Nazaré, nessas horas graves da transição planetária, em que a Terra parece que está chacoalhando de tanto tumulto, de emoções fortes, possamos estar sempre, Senhor, conectados contigo, Jesus, para que possamos ser teus agentes, laboriosos e felizes por serem úteis a ti, Senhor, onde quer que estejamos, no corpo, fora do corpo ou desencarnados. Fortalece-nos no ideal do bem, da luz e do amor. Muito obrigado, Senhor da vida. Envolve os lares aqui representados, envolve todos aqueles que não puderam estar aqui conosco. E seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Assim seja. Que assim seja. Uhum. Boa Obrigada, noite, Jorge. gente. Boa noite, até Boa a próxima noite. Boa noite, semana. boa noite, Beijo. boa noite.